4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher-me de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Amados, eu quero que os irmãos nesta noite, eu vou falando devagar aqui para os irmãos me entenderem, mas nós estamos aqui perante uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu a um irmão nosso na fé. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo no seu ministério apostólico, ele foi um ministério, Deus lhe deu um ministério muito bonito, o ministério de trabalhar na obra missionária. A obra missionária é uma obra que leva o ser humano de conhecer Deus em várias áreas. A obra missionária leva a igreja, o obreiro, conhecer muito bem o que é o atributo natural e moral de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Deus, lá em Atos 9:15. O Senhor revela o seu propósito de Deus na vida do Paulo, ao pastor que orou por ele, naquela noite que ele chegou em Damasco, chamado Ananias. A Bíblia diz que o Senhor foi claro com Ananias, falou: esse aqui é o instrumento escolhido para mim. Deus escolheu o apóstolo Paulo com um propósito de levar a sua palavra, não só a uma terra perto, mas Deus escolheu ele para ser um missionário universalmente, passando fronteiras, passando países, passando islas, e passando reis, passando governantes, e todos conhecemos a história do apóstolo Paulo. No seu ministério terreno de Paulo, enquanto eu vivia naquela época no seu ministério apostólico, Paulo conquistou muitos obreiros bons. Quando falamos de obreiro, falamos de homens que foram chamados por Deus para desempenhar um trabalho na seara, homens de qualidade, homens com caráter, homens com carisma, homens quebrantados. No meio desses obreiros, o apóstolo Paulo conheceu um moço, um rapaz, chamado Timóteo. Timóteo, quando nós olhamos em Atos capítulo número 14, vamos a encontrar que Timóteo, ele vinha de uma família de duas nacionalidades. A sua mãe era judio ou judia, e seu pai era grego. A Bíblia diz que no capítulo 14, olhando naquela época, ele já tinha um bom testemunho. A sua intimidade com Deus já era visto pela igreja. O seu desempenho, o seu equilíbrio espiritual, a sua permanência na igreja era bom. A Bíblia diz que os irmãos da época falaram bem dele. O apóstolo Paulo sentiu-se no coração de levar esse moço no seu ministério missionário apostólico. Aleluia. E ele lhe acompanha, pastor Elemar. Ele lhe acompanha. Passando-se os anos, esse rapaz chamado Timóteo, chegou um momento na sua vida
que ele começou a receber o chamado de Deus. A Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 17, que Timóteo, ele era tratado com muito carinho pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo chamava ele de meu filho amado. Ele era um rapaz que tinha qualidade, um rapaz submisso, um crente cheio de Deus, um crente submisso à voz do Espírito Santo, o crente quebrantado pela glória de Deus, um crente que não tinha problema para orar, o crente que ele foi conquistando o coração do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo não colocou limite na vida desse homem. Quando eu olho na Bíblia, diz Paulo, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor. Ele era um moço fiel, um moço que tinha uma capacidade espiritual, um rapaz que sabia enfrentar a guerra espiritual. A Bíblia diz que quando nós olhamos no capítulo 1 e versículo 18 de 1ª carta ao Timóteo, a Bíblia diz que Paulo, chega um momento que Paulo, depois de alguns anos que ele caminhou com Paulo, apóstolo, a Bíblia diz que Timóteo recebe uma profecia. Ele recebe uma profecia a respeito do seu ministério, que ele recebe o ministério, o santo ministério pastorado. E ele agora é retirado, ele chega a ser emancipado do seu pai espiritual e é colocado em uma igreja chamada Éfeso. Ele chegou a ser pastor, chegou a assumir uma igreja em Éfeso. Quando olhamos na Bíblia, Paulo diz esse mandamento: eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo a profecia que houve acerca de ti, milite por ela em boa milícia. Paulo faz lembrar ao seu obreiro que a palavra profética que foi liberado, chega o momento que ele tem que se cumprir. Ele chega e assume a igreja. Uma igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso hoje se encontra em Turquia. Hoje Éfeso não tem nada. Setembro eu estive lá. Do ano passado eu estive em Turquia e em Éfeso, visitando e fazendo algumas palestras. Mas quando nós olhamos na época Éfeso, existia um grupo de irmãos que Paulo escreve no capítulo 5, e Paulo revela no versículo 17, que na época de Timóteo havia crente no meio que estava dormindo, outro já estava morrendo, outro já estava perdendo a força, e Paulo começa a confrontar aqueles crentes, e falando: levanta-te de entre os mortos. Agora olhe-me para mim. Timóteo pastoreando uma igreja na época e passando um processo espiritual. Quando nós olhamos nesse versículo, Paulo, quando escreve 2 de Timóteo, Paulo não estava no púlpito, Paulo não estava dentro do seu gabinete. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas ao seu filho amado Timóteo, ele estava preso, ele estava em Roma, ele não estava livre para estar. Quando nós olhamos na leitura que nós temos lido no capítulo 1, versículo 4, o desejo do apóstolo agora é ver-lhe, disse: desejando muito ver-te. Paulo tinha saudade, e hoje eu quero, em rápida palavra, trazeis a vós nesta noite.
sobre 3 grandes lembranças de Paulo na vida de Timóteo. 3 lembranças de um crente, 3 qualidades de um crente que Paulo viu e valorizou na vida de Timóteo. Paulo diz, quando olhamos, primeiro diz Paulo, o desejo era ver. E na segunda parte diz Paulo, lembro-me das tuas lágrimas. Timóteo era um homem sensível. Quando falamos de lágrimas, estamos falando de um crente sensível à voz de Deus. Timóteo era um homem quebrantado pelo Espírito Santo. Timóteo era um homem, quando falamos de lágrimas, estamos falando de sensibilidade. Crente que chora, crente que escuta Deus e sai a sua lágrima, é um crente quebrantado. Um crente sensibilizado, um crente que se humilha perante Deus. Timóteo, aleluia, era um crente que tinha lágrima nos olhos. Você conhece esse tipo de crente? Que ele chora na igreja, aquela lágrima que se derrama de alegria, aquela lágrima que sai dos olhos quando tem a voz de Deus na alma, aquele crente que fica de joelho e derrama lágrima de quebrantamento, lágrima de sede da glória de Deus. Timóteo era aquele crente que chorava, que quando Paulo pregava, Paulo diz, me lembro das tuas lágrimas e me enche de gozo. Oh Senhor, Ramassurianda Namas. Levante a mão e adore o nome do Senhor. Aquele crente, pastor Elemar, quebrantado, sensível à voz do Espírito Santo. Aquele crente que quando ouve e entende a voz de Deus na igreja, sai a lágrima. O crente, teve uma época que os crentes choravam na igreja. Saía do culto chorando de alegria e falando, hoje o culto foi só para mim. O crente quebrantado, o crente sensível, o crente que ele se humilha perante o Senhor. Paulo, a primeira lembrança de Paulo é ver quando ele se lembrava de Timóteo, ele se lembrava de um crente sensível, um crente quebrantado. Quanto de nós de joelho chorando, e muitas vezes a lágrima fala mais que 1000 palavras. Tem algo na vida de um cristão que conquista Deus, é a lágrima de um crente humilhado na sua presença. No Salmo 126:5 diz, o que semeia com a lágrima cegarão com alegria. Timóteo era um crente que tinha lágrima no rosto. Um crente que ora, o crente que se humilha. E nesta campanha de encerramento, Deus me trouxe aqui para falar que aqui em Brasiliana, nesta igreja, ainda tem crente quebrantado pelo Espírito do Senhor. Ainda tem crente que tem lágrimas para derramar. Ainda tem batismo com o Espírito Santo para esta igreja. Ainda as promessas de Deus, levante a mão e receba essa palavra. Aleluia, ainda tem a glória de Deus. Ainda tem. A lágrima era derramada desse obreiro. Quando eu olho aqui, Paulo diz, me encho de alegria quando me lembro das tuas lágrimas. Você sabia que hoje em dia, nesse dia eu estava preocupado,
porque eu vejo que as coisas se tornou muito mecânico. Todo mundo apurado num culto, tudo programado. Parece que já as pessoas chegam querendo voltar. Já não tem mais quebrantamento. A palavra de Deus se tornou comum. A sensibilidade do cristão se encalhou o coração do crente e a mente do crente. Mas eu venho falar em nome de Jesus. O Espírito Santo te faz te lembrar que ainda é bom ter lágrimas no rosto. O crente sensível a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando você chora na presença de Deus, você lava a tua alma. Você lava o teu coração. Quantas vezes você está carregando e você fica de joelho e chora, derramando lágrimas, e você se liberta daquela luta? Não é assim que acontece contigo? Você chora e você fica livre, porque as nossas lágrimas levarão nós na presença. Quem não se lembra da lágrima de Ismael no deserto? A Bíblia diz que o Senhor viu a lágrima daquele menino, e o Senhor lhe chama a sua mãe Agar, falando: tome o teu menino e dá água, porque Deus tem um propósito na vida dele. Quando nós olhamos para Paulo, o apóstolo, ele fala que ele se lembra das lágrimas e lhe enchia de gozo. Segunda coisa que Paulo faz lembrar Timóteo, e diz: trazendo à memória a fé não fingida. Timóteo era um crente de muita fé. E quando nós olhamos para a fé, quem não conhece a fé, Hebreus 11, onde diz: ora, a fé é o fundamento, firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. O crente tem que ter uma fé genuína. Quando você está orando, ore com fé. Quando você está pedindo, pesa com fé. Quando você está estendendo as tuas mãos para abençoar, abençoa com a fé. Quando você está glorificando a Deus por alguma coisa, faça com a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando olhamos, por que não tem mais milagre? Por que já as coisas se tornou difícil? Porque a fé do cristão tem se apagado. Tem pessoas que estão na igreja, não sabem nem porquê. Pessoas que perderam. E quando nós olhamos na palavra de Deus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora eu te pergunto nesta noite: quantos de vocês acreditam que Deus tem um milagre para esta noite? Levante a sua mão e diga um amém. Fala comigo: eu creio no meu milagre. Mais uma vez, eu creio no meu milagre. Tenha fé. Aleluia. Que Deus Ele fará, e Ele está fazendo. Timóteo era um homem que tinha fé. E quando olhamos nesse tempo, a fé é algo que se alimenta. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ele vem por ouvir a palavra. E um crente sem fé, é impossível conquistar as suas bênçãos. Quanto não se lembra do capítulo 15, versículo 22 de Mateus, a mulher cananeia que se aproxima, se humilha, porque tinha uma filha possuída por demônios, e ela se prostrou, e quando ele foi
ela foi rejeitada 2 vezes, ela prosseguiu acreditando que Jesus tinha um milagre. E ela se humilhou. E ela conquistou, e o Senhor olhou e falou assim: eu não vejo tanta fé em Israel como a tua fé. Seja contigo como deseja. Lucas 8:48, a fé daquela mulher que estava perdendo sangue 12 anos, que ela tocou em Jesus pela fé. O milagre se desprenderá, acontecerá milagre na tua vida no momento que você acredite e execute uma fé genuína em Deus. Sabe, aquele crente que dorme em paz, aquele crente que acredita que esse ano, que tem fé, que vai ter a maior colheita, será hoje, amanhã, esse ano, eu tenho fé para isso. Aquele crente que não coloca fé naquilo que o médico fala, ele tem fé naquilo que Deus fala, na sua palavra. A Bíblia diz que muitos milagres o Senhor não fez em certa região, porque as pessoas eram muito incrédulos. E eu tenho uma palavra para te dar. Jesus ainda cura. Ele ainda cura o cego, ainda cura o sordo, ainda dá vista ao cego, ainda levanta o paralítico. Jesus ainda levanta os mortos. Jesus ainda faz milagre acontecer. Jesus ainda toca. Jesus ainda fala. Jesus ainda caminha no meio da sua igreja. Jesus ainda levanta os pequenos para adorar o seu nome. Jesus ainda abre o céu em cima da igreja. Jesus ainda, aleluia, ele dá ministério. Jesus ainda levanta as mulheres para profetizar. Jesus ainda fala com os músicos. Jesus ainda caminha no meio da congregação e ainda ele revela o seu mistério. Eu sinto que o Senhor tem um avivamento reservado para esta igreja. Levante a mão e diga um amém. Jesus vai te visitar. Ele vai te tocar. Aleluia. Ele vai trazer uma palavra na tua alma. Ele vai te chamar de madrugada. Aleluia. Ele vai restaurar a juventude. Ele vai restaurar as crianças. Eu estou falando para aquilo, você que está aqui só, você que está enfrentando um processo, uma luta, a tua esposa lá está em casa, talvez triste, não consegue mais. Tenha fé, que nesta noite o Senhor está quebrando corrente, e nesta noite Deus está abrindo a porta, porque o nosso Deus, Ele é maior de tudo aquilo que nós pensamos que é maior que nós. Timóteo, ele começa, Paulo faz a lembrar ele, primeiro, um crente sensível. Eu quero fazer uma pergunta: está chorando na presença de Deus? Tem lágrima ali? Quanto tempo faz? Sabia que os crentes hoje em dia, ele fica de joelho e fala, boa noite Jesus, e dorme. E levanta e fala, bom dia Jesus, e vai. E sabe quando ele chora? Quando todas as portas se fecham. E essa lágrima não é de adoração, é lágrima de desespero. Nesse dia, eu cheguei de uma viagem de um país. E eu cheguei em casa, e eu falei para André e a minha esposa, falei, amor, eu preciso orar. Aleluia. Eu preciso chorar. Eu preciso sentir Deus. Derramei lágrima. Nessa lágrima, o Senhor me deu renovo. Nessa lágrima, o Senhor me deu revelações. Nessa lágrima, Deus me deu um projeto para o ministério. Nessa lágrima, o Senhor me fez ver coisas acontecendo na minha vida.
Se você faz tempo que não chora mais, procure hoje falar: Deus, eu preciso voltar a ser sensível à tua voz. Deus, Não acredite em nada, acredite só no que diz a palavra de Deus. Você viu na palavra de Deus homens que choraram, mulheres que choraram, a lágrima da Ana na época de Samuel, que levou a conquistar a sua conquista, 10 anos, Penina humilhando, mas ela nunca parou de chorar, de lagrimear perante Deus. E nesse dia o Senhor me fala, claramente falando: Deus, a minha igreja já não me ama mais como deve me amar. A igreja está trocando Deus pela internet. Tem pessoas que passam mais no Facebook que com o Espírito Santo. Tem pessoas que passam a noite olhando coisas que não devem olhar e perdeu a sua visão de ser uma igreja santa, redimida pelo sangue do Cordeiro. E eu quero te falar que tu e eu, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E precisamos voltar a ter sensibilidade. Quanto que eu ouvi Deus lhe falar muito perto, levante a mão e diga um amém. Então escute, Deus te chamará de madrugada. Prepare-se, porque esse aqui, o que eu estou falando aqui, foi Deus que colocou na minha alma. Algumas pessoas escutarão Deus chamando de madrugada. E você se levante e busque Deus, porque Deus quer renovar suas forças. Deus quer levantar você do pó. Deus quer tratar com o teu ministério. Deus quer renovar a tua família. Deus quer renovar o teu sonho. Tem pessoa aqui sentado que tem ministério que exercer, desempenhar. E eu trago uma palavra de Deus. Segundo, a fé. Acredite. Acredite que Deus, nesta noite, Ele te trouxe aqui para falar que em ti há uma promessa. E essa promessa será feito, acontecerá no momento que você tem fé em Deus. Nessa caminhada que o Senhor tem me permitido levar a sua palavra e pastorear a igreja, eu tenho visto pessoas de muita fé conquistar algo impossível. A fé, dizia um certo professor, a fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. O homem que caminha com fé, ele caminha com certeza. O homem que tem fé, ele quando olha para um deserto, ele está olhando para um jardim. O homem que tem fé, e quando ele olha para impossível, ele está vendo as coisas possibilitando, ele vê o possível. A igreja que tem fé, quando ele olha para a miséria, ele vê a abundância. A igreja que tem fé, quando ele olha para uma doença, ele vê a cura acontecer. Você precisa ativar a tua fé. Precisamos exercer a nossa fé. Quando olhamos, isso é a segunda lembrança de Paulo. O terceiro lembrança do apóstolo Paulo para Timóteo foi no versículo número 6. A Bíblia diz: Paulo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Tu tem um dom, o ministério. Eu estava em Uruguai, uma moça me procura e fala: pastor, há anos que estou na igreja, muitos anos que eu estou na igreja, eu não sei que dom tenho. Ela diz: eu não tenho dom, eu sou muito tímida, eu me escondo, eu não sei falar, eu não sei pregar, tudo que eu faço é bater palma, levantar as mãos e dizer aleluia. Eu falo,
Cada um de nós na igreja somos propriedade, vivemos baixo da cobertura de Deus. A paternidade do papai é único. E cada versão de Deus dentro de ti colocou o seu dom, a sua graça, a sua glória. E você tem que despertar isso. Tu tem que buscar a despertar. Talvez você não tenha eloquência, talvez não tenha uma homilética oratória, talvez você não sabe orar, mas tu sabe abençoar, interceder. Talvez a unção que há em ti é muito maior que a unção que há num pregador do púlpito. Talvez você, quando caminha, você levanta a mão e fala assim: em nome de Jesus, eu vou abençoar aquela pessoa, eu vou evangelizar aquela pessoa, eu vou ganhar aquelas pessoas para Jesus. E Deus está aprovando isso. O que eu quero te falar, que você não pode ficar com os braços cruzados, esperando que o pastor Elemar fale, faça. Cada um de nós temos o dom de Deus, somos instrumento de Deus, e dentro de ti há um espírito de fortaleza. Tu tem força, tu pode, em nome de Jesus, você consegue, você vai superar aquele crise espiritual, aquele timidez espiritual. Quando eu olhei para aquela moça, eu falei assim: tu sente Deus na tua alma? Claro que sinto Deus em minha vida. Mas o que nós precisamos? Precisamos acreditar que dentro de nós tem um dom espiritual. Brasiliana, ele precisa de um crente que tenha Deus na sua alma. Brasiliana precisa de juventude cheia do Espírito Santo. Brasiliana precisa de mulheres que caminham. Esta rua será chamada Rua de Avivamento. As pessoas passarão por aquela rua e vai sentir a presença de Deus. Ele vai sentir o toque da glória de Deus. Será atraído nesse lugar, porque aqui vai ter crente de joelho, com lágrima, com fé, que está exercendo dons espirituais. A igreja, ele precisa ser autêntica. A igreja, ele precisa acreditar. A igreja tem que levantar as mãos e clamar para que o céu se aproxime na igreja. Ainda tem coisas poderosas que acontecem na igreja. Eu quero falar para os irmãos que eu sinto na minha alma hoje. Esse ano, Jesus vai visitar essa congregação. E coisa muito poderosa vai acontecer. Levante a mão e diga um amém. Esse ano Deus vai curar pessoas aqui. Esse ano Jesus vai batizar com o Espírito Santo as pessoas aqui. Esse ano o Senhor levantará as pessoas para ser renovado aqui. Aleluia. Esse ano Deus, ele quer levantar pessoas. Eu quero que você levante a mão direita. Fecha os teus olhos e fala para Deus: Senhor, aviva, Senhor, a unção em mim. Fala para Deus: aviva, Senhor, teu ministério. Desperte, Senhor, em mim uma presença gloriosa que vai fazer a diferença. Precisamos, aleluia, precisamos. Rimiancho e Nicanta Namahas. Precisamos. Coloque-se em pé, irmãos. Se coloque em pé. Olhe para mim. Quando eu olho para esta palavra, eu quando tinha 11 anos de idade, eu caminhava quilômetros para cultuar. Na época não tinha toda essa facilidade de hoje. Mas eu chegava na igreja, quando entrava por la porta da igreja, eu me sentia protegido. Eu era muito tímido, pastor Elemar. E um dia eu falei para o meu pastor, eu tocava violão num cantinho,
E eu falava para o pastor, tudo que eu te peço, não me dê oportunidade. O dia que o Senhor me dá a oportunidade, nunca mais pisarei nesta igreja. E ele me olhava e tinha medo de me perder. Até que um dia, veio um pregador. E esse pregador pregando olhou para mim, ele falou assim: tem uma unção em você, que é muito maior que teu timidez. Deus não te chamou para você morrer atrás de um violão. Deus te chamou para você levar a sua palavra. E você tem que acreditar que Deus tem algo na tua vida. E Deus vai te levantar e você visitará as nações. Eu não tinha nem sapato naquela época. Não tinha onde nem morar naquela época. Mas eu aceitei de toda a minha alma aquele chamado, eu acreditei. E Deus me levantou. Porque Deus, Ele é pai, não padrasto. Deus não mente. Quando Deus promete algo para ti, Ele vai cumprir. E tem juventude aqui que tem promessa e tem que acreditar. Tem pessoas que têm chamado e tem que acreditar. Tem pessoas que têm uma unção diferenciada e tem que acreditar. Hamananekomahas. Remichonchahas. Vinikonturimikanchahas. A unção de Deus é maior que tudo. E eu quero orar por ti. Pastor, eu posso orar com a igreja? Olha para mim. Aqui tem pessoas que perderam as forças. Pessoas que têm sonho perante Deus. Mas você perdeu a força de orar, de acreditar. Pessoas que tocavam num grupo, não toca mais. Pessoas que tinham ministério, que se está se assentando, o Espírito Santo te diz, chegou o tempo de se levantar, voltar, chorar, ter fé, avivar o dom que há em ti. E eu quero que você venha aqui na frente e fala: Deus, eu quero renovar minhas forças. Eu quero renovar o meu ministério. Tem alguém que quer vir aqui na frente? Faça, venha em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Eu não vou chamar mais, mas eu preciso orar. Aleluia. Deus nesta noite, Ele está chamando. E nós não podemos resistir à voz de Deus. A presença de Deus, Ele vai quebrando tudo. E tem pessoas que hoje vai sair daqui cheio da glória de Deus. Tem pessoa que hoje vai chegar em casa e vai começar a sentir a glória de Deus. Aleluia. Eu vejo lágrimas se derramando. A presença de Deus sobre esta igreja. Se você quer vir em frente, aproveite agora e venha. Vamos orar junto em nome de Jesus. Jesus maravilhoso, Pai. Levante as tuas mãos para nos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu sinto, meu Deus, nesta noite, que o Senhor está falando conosco agora. Nesse encerramento desta campanha de 12 dias, o Senhor vem falar conosco, Pai, a respeito do que nós temos talvez perdido nesses anos. As nossas lágrimas na Tua presença, a sensibilidade, a nossa fé, o dom que há em nós, que o tempo tem levado apagado a circunstância, acontecimento, Pai, desagradável que tem tomado em nossos corações aquela força. E hoje, amigo Espírito Santo, tem a liberdade de trazer renovo. Eu sei que aqui tem homens, Pai,
que é muito, Pai, muito desejoso de ser usado por Ti. Pessoas, meu Deus, que ama essa igreja. Muitos passaram por esta congregação, que hoje já não está mais. Mas aquilo que estão aqui, Pai, cantando, adorando o Teu nome. Juventude que hoje está chorando ali, meu Deus, venha renovar. Pai, eu vejo o Senhor trazendo um avivamento. Na escolinha dominical com as crianças. Venha, Pai, trazer um avivamento infantil. Venha trazer um avivamento na vida da juventude, meu Deus. Venha, Pai, trazer um avivamento no meio dos músicos, no meio da igreja, no meio, Senhor, dos obreiros. Em nome de Jesus. Amém.